o professor Cássio aqui para mais uma aula. E na aula de hoje a gente vai dar continuidade ao assunto e tema Guerra Fria. Na primeira parte a gente falou como que se iniciou, os motivos, as características dessa guerra. E agora a gente vai comentar um pouquinho do processo das guerras, o que ocorreu dentro do período aí entre 1947 mais ou menos até 1991, que é quando esse processo se finaliza, acaba-se a chamada Guerra Fria. Então, vamos lá, vamos iniciar falando aí sobre as disputas que aconteceram nessa Guerra Fria. Então, no início dos anos 60, a construção do Muro de Berlim, que a gente vai falar nessa aula, foi uma das consequências dessa divisão do mundo entre capitalistas e socialistas. Em 1961, a crise dos mísseis, vocês vão entender melhor também. E em 1962, estão vendo que aí um coladinho no outro, né, um ano após o outro, sempre houveram aí tensões entre os grupos capitalistas liderados pelos Estados Unidos e socialistas liderados pelos soviéticos. Então, em 1962 houve grandes tensões internacionais que quase iniciaram uma terceira guerra, né? Mas ficou no quase. A Guerra Fria é como se fosse a guerra do quase, também poderia ser chamada. Então, primeiro ponto, Muro de Berlim. O que foi o Muro de Berlim? Então, vocês se lembram que quando a Alemanha perdeu a Segunda Guerra Mundial e ela foi ocupada ali no finalzinho da guerra, quando ela foi ocupada por soviéticos e pelos aliados. Aliás, todos eram aliados, né? Mas os soviéticos eram do grupo dos socialistas. E o outro grupo dos aliados, formados ali por França, por Estados Unidos e Inglaterra, era um grupo dos capitalistas. Porém, desses grupo dos aliados aí, os mais enfraquecidos, com certeza França e Inglaterra, por conta da destruição que foi em seus países por conta da guerra. Já Estados Unidos e União Soviética não sofreram tanto com isso e se tornaram aí as grandes potências. Mas como a Alemanha ficou dividida entre esses grupos, assim que a guerra finalizou, também ela ficou meio pendendo para o lado dos socialistas e capitalistas, ficou dividida. Então parte dela ficou socialista, que é a Alemanha chamada Alemanha Oriental, e a Ocidental ficou do lado dos capitalistas. E para isso ficar bem definido o que eles fizeram, ergueram-se o chamado Muro de Berlim, que era a capital da Alemanha, então fizeram o muro. Então a construção dividiu entre Berlim Ocidental e Berlim Oriental. O objetivo era impedir a saída de profissionais e trabalhadores qualificados que deixavam a socialista Alemanha Oriental em busca de melhores condições de vida na capitalista Alemanha Ocidental. Então muitos queriam passar para o lado dos capitalistas, que estavam ali sob a tutela, sobre o poder dos capitalistas, porque ali eram outros tipos, outras condições. E como muita gente estava passando por esse lado, resolveram se fazer um muro. Como vocês podem ver aqui na imagem, essa aqui é uma imagem da construção do muro. Então dividiram mesmo a cidade em duas, para que de um lado não passasse para o outro, ou seja, do lado socialista não passasse para o lado capitalista. Para vocês entenderem melhor, aqui no mapa a gente pode ver como que ficou isso. Então, Berlim Oriental ficou sob o domínio dos soviéticos, e do lado dos capitalistas ficou aqui Berlim Ocidental. E aqui a gente pode ver a composição de quem fazia parte desse lado, que eram a França, a Inglaterra e os Estados Unidos. E aqui, onde vocês estão vendo mais identificado aqui, bem construída essa divisória aqui, é onde foi construído o muro para que as pessoas não passassem para o outro lado. Então foi assim que a Alemanha
viveu por décadas até que se encerrasse a Guerra Fria. Continuando, outra coisa que aconteceu lá em 1962 foi a crise dos mísseis. Porque aqui foi um ponto crucial que muita gente achou que a guerra realmente ia sair do papel e ia acontecer. Então, a crise dos mísseis ela teve origem na pretensão soviética de instalar bases de lançamento de mísseis em Cuba. Vocês sabem que Cuba fica aqui do lado das Américas. E aqui era praticamente grande maioria dos países, aí 90%, era do lado capitalista, do lado dos Estados Unidos, que estava aqui também. E Cuba fazia parte dos partidários socialistas. Então, foi ali instalado bases militares de lançadores de mísseis apontados por países ali como o próprio Estados Unidos. Então, os Estados Unidos viu aquilo como uma ameaça, poderia acontecer deles serem atacados diretamente por Cuba, que estava ali muito próximo, né? E vocês sabem que as armas nucleares agora são uma realidade. Os Estados Unidos mesmo já construiu bombas atômicas e utilizou no final da Segunda Guerra. Agora também a União Soviética tem esse tipo de armamento. E isso se torna uma situação muito tensa. Caso isso acontecesse, como eu disse, uma ameaça para os Estados Unidos. A reação dos americanos se fez imediata, através de um bloqueio naval sobre Cuba, ou seja, bloquearam ali para que não houvesse a transição de embarcações que chegasse em Cuba. E Cuba era o único país nesse momento que tinha adotado o socialismo chefiado aí pela União Soviética. O mundo conteve a respiração, ou seja, tensão total no mundo. Ali, qualquer margem para erro de uma negociação causaria a guerra. As negociações foram bastante tensas, mas os soviéticos desistiram de colocar os mísseis em Cuba. Em troca, os Estados Unidos fez o mesmo nas suas bases na Turquia 6 meses depois. Ou seja, não era só do lado dos socialistas, do lado da União Soviética, que tinha essa intenção. Os americanos já estavam preparando ali na Turquia também bases de lançadores de mísseis apontados para onde? Para a União Soviética. Então, se acontecesse de algum dos lados atacar, a guerra começaria, uma terceira guerra, e ambos os países aí lançariam seus mísseis direcionados um para os outros. Então, aqui para vocês entenderem como que era a proximidade. Então, ó, aqui é Cuba, capital Havana. Então, aqui seriam colocados esses mísseis seriam colocados nessas bases e estariam apontadas diretamente para os Estados Unidos. Olha para vocês verem a proximidade, e caso houvesse mesmo a guerra, os mísseis seriam lançados sobre os Estados Unidos, inclusive em outros países aqui, como o México também, que estava muito próximo. Então aqui, para vocês entenderem o que foi esse período, a tensão que foi, qualquer deslize, qualquer coisa que saísse de errado na negociação causaria a Terceira Guerra Mundial. E, graças a Deus, não aconteceu, que talvez nem estaríamos aqui para contar essa história se tivesse acontecido. Outro ponto, outra disputa muito forte entre esses dois países, essas duas grandes potências, é chamada corrida espacial. O que foi a corrida espacial? Ela se iniciou no final da década de 50. Muito dinheiro, muito tempo e estudo foram investidos pela União Soviética e pelos Estados Unidos para saber quem dominaria a órbita terrestre e o espaço. Olha só o que eles já estavam pensando, não só sobre a soberania de uma das potências sobre o mundo, mas também sobre o fora dele, além da nossa órbita. Então os soviéticos foram os que saíram na frente, largaram na frente. Em 1957, com os satélites Sputnik. Mas os americanos os alcançaram e fizeram o primeiro homem caminhar em solo lunar, ou seja, o primeiro homem
pisou na Lua em 1969. Agora vocês imaginam para aquela época. Hoje a gente vê bastante notícias, bastante vídeos, inclusive a gente vê em tempo real sondas espaciais em planetas como Marte, analisando o solo, e a gente pode assistir aquilo. Naquela época, a única coisa que as pessoas sabiam era através de telescópio, através de esse tipo de estudo, como que eram os astros, como que eram as estrelas, os planetas. Agora já há possibilidade de se sair da Terra, sair da órbita terrestre e alcançar outros pontos. E foi um passo gigantesco que o homem deu chegando à Lua. A partir daí, o crescimento das tecnologias, ciência foi só desenvolvendo, ao ponto que a gente consegue observar hoje. O que fazia parte também desse projeto da corrida espacial? Desenvolver armas de longo alcance, como mísseis intercontinentais e escudos espaciais. Olha o nível do que eles estavam pensando em fazer. Não bastasse já ter as bombas atômicas, eles queriam agora uma forma de mandar essas bombas, mandar esses mísseis de um continente ao outro de uma forma muito mais rápida, mais eficiente, com menos tempo possível, através desse estudo fora da Terra. Então, gente, só fechando essa questão da corrida espacial, principalmente do homem chegando à Lua, esse momento foi tão marcante na história da humanidade, tão quanto as grandes navegações que a gente pode comparar. Porque até então, antes das grandes navegações, a gente sabia que o mundo que existia era ali na região da Europa, alguns países da Ásia, mas quando se descobriu um novo continente que foi aberto para o mundo, novas culturas, novos povos, foi aquela, digamos, explosão de ideias. Falou assim, nossa, nunca imaginava que isso existia, que existia gente em outro lugar, que existia entre aspas, um novo mundo. E aqui a gente vê a mesma coisa acontecer com a chegada do homem à Lua. A partir daí foi só se desenvolvendo, e hoje o homem já tem a possibilidade de chegar, inclusive, em outro planeta, num planeta que é o caso de Marte, que tem aí expedições marcadas para um futuro aí. Aqui uma imagem só para ilustrar a chegada do homem à Lua. Essa aqui é uma imagem real, tirando o fundo aqui do planeta Terra, mas isso aqui é quando Neil Armstrong, o primeiro homem que pisou na Lua, tem comprovando o que aconteceu. Isso aconteceu em dia 20 de julho de 1969. O fim da guerra. Vamos pular agora lá para 1991. Como que a guerra se finalizou, acabou essa chamada Guerra Fria, que é a guerra que nunca aconteceu. Então, os historiadores atribuem dois acontecimentos importantes para o fim da Guerra Fria. O caso, a queda do Muro de Berlim, que é um marco ali nessa divisão do mundo. Era como se fosse o mundo que estava dividido em capitalismo e socialismo se espelhasse, se a gente olhasse a Alemanha e visse claramente como que era essa divisão. E isso acontecia através desse muro. Então, a queda dele no dia 9 de novembro de 1989 foi um marco falando que aquilo ali ia se encerrar e o mundo voltaria a mudar novamente. E o outro marco, é lógico que uma das grandes potências teria que perder. No caso, quem perdeu foi a União Soviética. Isso aconteceu em 1991, quando ela acabou terminando. Conflito ideológico, conflito de ideias capitalistas e socialistas, só foi terminado graças às negociações estabelecidas entre o presidente americano na época, Ronald Reagan, e Mikhail Gorbachev durante a década de 80. Então houve uma intensa negociação entre os dois países para que se encerrasse definitivamente esse tipo de conflito, até porque a União Soviética só vinha se enfraquecendo ao longo do tempo, enquanto os capitalistas cada vez mais poderosos. Os Estados Unidos nem se fala. A queda do Muro de Berlim foi um marco, como eu disse para vocês, visível, onde você via aquilo ali
indo abaixo e acabando com essas diferenças, acabando com essa divisão. E o fim dos regimes também socialistas do leste europeu, que após a queda aí do muro e a queda também da União Soviética, os países aí foram ganhando a sua independência ali da União Soviética, foi se desgarrando. Então, isso fez com que os países pudessem escolher o lado que eles queriam. Se eles queriam ir para o lado agora mais claramente capitalista ou continuar no regime socialista. Muitos deles queriam se tornar independentes e entrar no mundo dos capitalistas. Em outubro de 1990, as duas Alemanhas foram finalmente unificadas. Então agora a Alemanha volta a ser uma só. Não existe mais aquela divisão Alemanha Oriental e Ocidental. Agora é apenas Alemanha. E isso volta a fazer com que o povo tenha contato em ambos os lados e volte a se relacionar e crescer novamente. Hoje a Alemanha novamente é uma grande potência mundial. Graças a essas quedas e esses erros cometidos, hoje a Alemanha tem um pensamento totalmente diferente do que aconteceu nas duas primeiras guerras. Hoje você não vê a Alemanha se falando de Alemanha se armando, se a Alemanha se equipando militarmente, tudo para acontecer o que aconteceu daquela época. Eles têm um outro pensamento e aquela história fez com que eles refletissem bastante para que hoje eles mudassem o pensamento. Dentro das escolas é a mesma coisa. O que é ensinado e é mostrado da história deles é que ele foi um erro e agora eles têm que pensar diferente e viver de forma diferente. Então, a história é isso, gente. Aprender com os erros também. Não cometer os mesmos erros do passado. Com a desintegração da União Soviética, os países que foram se tornando independentes, inaugurou um novo período da história mundial, dando início ao processo de implantação do capitalismo em praticamente todos os países do globo. Então, vários países aí que eram socialistas se tornam agora capitalistas e isso vai fortalecer esse sistema que está até hoje cada vez mais poderoso. Dificilmente a gente vê e tem uma ideia de que isso vai acabar um dia. Aqui, para ilustrar para vocês como que foi a queda do Muro de Berlim. Ambos os lados, ambos os moradores de lado oriental e o lado ocidental querendo que isso acabasse. Então, nessa primeira imagem a gente vê do lado oriental, né, com uniformes, provavelmente soldados aqui que estavam esperando para que isso acontecesse. E eles estavam ali derrubando essa parte do muro. E aqui, do outro lado também, o pessoal fazendo a mesma parte. Aqui, a destruição do muro. Vocês iam pensar, pô, mas o cara com a marretinha e tudo, mas aquilo, gente, o sentimento do alemão naquele momento, qualquer martelinho, qualquer marretinha que pudesse ajudar a quebrar, destruir aquele muro, era uma forma de acabar com aquele momento triste, porque muitas famílias foram separadas por isso também. E é lógico que não foi só na base da marretada, na base do martelo. Teve aí tratores e escavadeiras que ajudaram a derrubar esse muro. Ainda há resquícios desse muro dentro da Alemanha, mas não como forma de... não porque não quiseram derrubar, mas para mostrar, ó, gente, isso daqui foi um período triste para a gente não se repetir nunca mais dentro da nossa história. E quais foram as consequências aí para a gente finalizar essa aula da Guerra Fria? Então, na economia, o fim da Guerra Fria iniciou uma expansão do capitalismo a todos os países do globo. Então, já citei isso para vocês. O mundo abandonou as disputas ideológicas das décadas anteriores para se concentrar em apenas uma ideologia, a capitalista, que aqui saiu vencedora. Nessa fase, o capitalismo assumiu o nome de neoliberalismo, onde o Estado deve intervir o mínimo possível na economia. Então, a economia deve ser liberal. Esse é o pensamento agora capitalista. O governo não tem que se meter muito nisso, não. Já com a desintegração da União Soviética, surgiram 15 novos países. Na Europa, observamos a separação da Tchecoslováquia e o início da Guerra da Iugoslávia.
as instituições lideradas pela União Soviética desapareceram. O Pacto de Varsóvia, mesmo que a gente já estudou, acabou ali também no final da União Soviética, em 1990 e 91, em consequência dos regimes socialistas do leste europeu. A própria OTAN perdeu o significado também do lado dos capitalistas, porque agora não tem, todo mundo está transformando em capitalismo, não tem que ter essa defesa contra o socialismo, né? Que nem era no passado. Então, ela perdeu seu significado, dando origem agora a uma aliança militar organizada para combater o terrorismo, que é uma coisa que a gente também estudará mais para frente, uma nova forma de guerra chamada Guerra do Terror. Alguns resquícios da Guerra Fria no mundo atual são a separação da Coreia do Norte e do Sul, que a gente ouve falar bastante, principalmente da Coreia do Norte, né, pelo seu ditador, e a existência de ogivas nucleares americanas em bases da Alemanha, e a tensão nas relações entre Rússia e Estados Unidos, que ainda persistem, mesmo a Rússia agora sendo um país, não sendo mais União Soviética, ainda existe a tensão com os Estados Unidos, que a Rússia hoje é capitalista também, só para deixar claro. Então é isso, gente, meu muito obrigado, espero que tenham entendido, tenham gostado e até a próxima.